boa tarde, Brasil, Canindé, Ceará, ao vivo agora, o programa Fatos e Verdades aqui na CNE TV. Alô você, o nosso boa tarde, internauta que sintoniza a CNE TV, né, que se liga aqui na nossa página no Facebook, aquele abraço. Estamos começando mais um programa Fatos e Verdades, né? Aqui nesta sexta-feira. Sexta-feira, aí você vem devagarzinho. Sexta-feira, chegou. O pessoal fica só lá no Instagram, lá no Face, né? Nas redes sociais. Tem gente que vai pro Twitter, né? Aí, sextou, achando é bom, né? Vai curtir aí a sexta-feira. Bom, nós vamos trazer agora o boa tarde, já quase boa noite, daqui a pouco chega a noite, né? Do Carlos Silva, que está comigo para trazer muita informação diretamente de Brasília. Carlos Silva, boa tarde, que alegria, mais uma vez a gente está aqui juntos para levar informação para esse povo maravilhoso, Carlos Silva. Boa tarde, Otacílio, boa tarde aos nossos internautas, acompanhando a partir de agora pela CNE TV, mais um Fatos e Verdades. É isso aí, estamos retornando, né, Otacílio, depois de um feriado prolongado que nós tivemos, Semana Santa, Dia do Trabalhador, mas estamos retornando com o nosso programa. Pois é, Carlos Silva, e trazendo sempre informações positivas, negativas, educativas, enfim. A gente fala para as pessoas que acompanham a gente igual a gente, né? Carlos Silva, o que é que nós vamos ter de Brasília hoje, vamos? Tacílio, vamos falar sobre ele, Jair Bolsonaro, presidente da República, cumpre mais uma promessa de campanha. Nós vamos falar ainda, Tacílio, vamos falar do ministro da Justiça, Sérgio Moro. Ele esteve no Congresso mais uma vez, apresentando o pacote anticrime e deu confusão. De novo? De novo. Teve um deputado aí que se jogou no chão, levou uma arma, simulou lá uns tiros, umas coisas, contra esse negócio aí das armas, não foi? Nós vamos falar também, né, Otacílio? Olha aí que coisa boa, pai. Achei interessante essa coisa, chamou a atenção, viu? Rapaz, o pessoal lá é bastante interessante, o pessoal é muito ator, né? Chama muita atenção, mas é isso mesmo, faz parte, né? Pois é, Carlos Silva, algo mais? E nós vamos trazer informação também, Otacílio, que o Congresso já se prepara para derrubar o decreto do presidente que autoriza o porte de arma. Poxa vida, Brasil. É o Congresso Nacional, né, medindo força com o governo federal. Isso significa que o governo vai enfrentar muitas dificuldades para aprovar alguns projetos lá no Senado e também na Câmara dos Deputados, né? A coisa não é como você imagina. Na verdade, as coisas são como acontecem, Carlos Silva. É um ditado que a gente aprende desde criança, né? Então a gente tem que ter calma, cautela. Isso a gente faz essa observância baseando-se pelo que acontece na política, né? E é o que acontece hoje lá no Congresso Nacional, lá no Palácio do Planalto e também na política brasileira de uma forma em geral. Pois, Carlos Silva, algo a mais ainda de destaque do nosso Ceará, do nosso Brasil? Vamos trazer ainda sobre a reforma da Previdência, né, Otacílio? Ela que vem avançando. Essa daí não sai de pauta, né? Essa aí não sai. Até o governo aprovar ou desaprovar, ou aprovar pela metade, em partes, né, ela não vai sair de pauta, o povo vai reivindicar, o Congresso vai discutir, o governo vai pressionar, enfim, né? E daqui a pouco, Carlos, a gente vai falar também sobre as informações locais. Nós tivemos aqui um dia de paralisação dos servidores, né? Também tivemos alguns eventos importantes. Vamos falar também, Carlos, sobre a visita dos técnicos da Secult, Secretaria de Cultura do Estado, que deverão estar em Canindé na próxima segunda-feira para vistoriar a Basílica de São Francisco. Você sabia, Carlos, que a Basílica de São Francisco é patrimônio cultural do Ceará? Otacílio, sim, sabia. E, inclusive, né, Otacílio,
para fazer qualquer tipo de modificação, reforma, alguma coisa, tem que ser aprovado pela Secult, né? Exatamente. Pintura, mexer nas paredes, fazer qualquer coisa, tem que ter uma aprovação, tem que ter uma autorização, né? Os franciscanos, que são responsáveis pelo santuário, eles não podem mexer sem que tenha uma autorização. Aí, por isso, daqui a pouco nós vamos esclarecer essa história aqui no Fatos e Verdades. E, Carlos Silva, nós vamos falar também... Hoje eu fui para a Câmara, Carlos Silva. Teve sessão da Câmara, Otacílio? Tu acredita que não teve, Carlos Silva, sessão? Eu fiquei só espiando lá, mas tu não acredita por quê? De 15 vereadores só foram 2. Eu tô rindo. De 15 vereadores só compareceram 2, Otacílio? 2 vereadores. O resto não apareceu. Aí ficaram 2 vereadores, né? Aí abriram a sessão e fecharam, porque não deu quórum, né? Ou seja, por falta de vereadores, não teve sessão, não teve discussão. Foi na Câmara apresentada Municipal. alguma justificativa, Otacílio? Apenas um parlamentar apresentou uma justificativa, que daqui a pouco você vai saber aqui no Fatos e Verdades, Carlos Silva. Não é brincadeira não, é sério. O pessoal fica aqui atrás da produção, fazendo eu rir. Pessoal, dá licença, né? Eu preciso trabalhar, eu não aguento, eu vou rir aqui, aí vai atrapalhar meu trabalho. Mas é sério, não é brincadeira não. De 15 vereadores, apenas 2 compareceram hoje no Congresso Municipal, ou no Parlamento Municipal. E é isso, Carlos Silva. Já já a gente vai trazer essas informações aqui no programa. Otacílio, vamos começar trazendo a informação da reforma da Previdência. O ministro Paulo Guedes voltou pela segunda vez, agora na comissão especial. E depois de ter ido à Comissão de Constituição e Justiça, ele agora foi para a comissão especial que analisa a proposta de reforma da Previdência, a PEC, que será ou não aprovada pelo Congresso Nacional. Então vamos lá, vamos para Brasília. Alô, povo de Brasília. Vamos lá. Na mesa, a equipe que propôs a reforma da Previdência. Paulo Guedes defendeu a economia de pelo menos R$1 trilhão. O valor daria fôlego para o sistema de capitalização. Fôlego que foi muito questionado. Essa angústia de se é possível fazer a transição ou não, ela também nos atingiu. Nós fizemos vários estudos sobre isso e nós temos a total consciência e daí o pedido de que haja potência fiscal, porque isso não pode ser uma aventura, realmente não pode ser uma aventura. Na capitalização, o empregado contribui para uma poupança própria. Mas se não for suficiente nem para um salário mínimo, aí entra o governo. Se a acumulação num regime de capitalização, num regime de poupança garantida, lá na frente, que deve dar muito mais do que o salário mínimo, se der menos, haverá a camada adicional de fraternidade para garantir o salário mínimo. A única coisa que nós estamos fazendo é justamente permitir que os jovens não caiam na mesma armadilha que a nossa geração caiu. Em choque, 2 opções de sistemas previdenciários e uma infinidade de visões políticas. O economista Fábio Jambiage, que é uma pessoa intelectualmente honesta, defensora da reforma do governo, num estudo recente, afirmou que para se aposentar num regime de capitalização proposto, com uma remuneração equivalente ao último salário, o trabalhador teria que fazer contribuições mensais de até 32% do seu salário durante todo o período laboral. Isso é de uma covardia sem tamanho. Nós não aceitamos esse regime de capitalização. Nós temos um modelo hoje em que uma empregada doméstica precisa trabalhar 10 anos mais do que a própria patroa. Isso é uma distorção. Não é possível um operário de obra, de construção civil, ter que trabalhar, como é no modelo atual, 10 anos mais do que o próprio empreiteiro que o contratou. Esse é o nosso modelo hoje. Opa, estamos nós de volta aqui, Carlos Silva, no programa Fatos e Verdades aqui na CNE TV, né? Então, trazendo aqui as informações nesta sexta-feira. Hoje
é um dia muito bacana, como todos os outros dias. Todos os dias eu acho bom, são dias bons, né? Dias felizes, dias alegres, tem dia triste, né, cara? Tem dia que a gente chora, tem dia que a gente não chora, faz parte. Mas tem gente que chora todo dia, sabia, Carlos? Mas não estou falando de chorar, não, de tirar lágrimas dos olhos. Reclama da vida, né? Reclama da vida. Ai, meu tão ganhando pouco, meu Deus, Ave Maria, não dá para nada. Ai, pede, diz isso. Ai, rapaz, tenha fé em Deus, reze, né? Reze, ore, peça a Deus força, coragem, né? E enfrente a vida, lute pelo aquilo que você acredita, mas tem gente que se maldiz demais, Maria. A gente chega perto, dá vontade logo de sair. Mas, Carlos Silva, o que é que chamou a atenção a nível nacional, que a gente pode estar destacando agora para os nossos internautas? Olha, minha gente, por gentileza, você mesmo que está aí, né, assistindo agora este programa, Fatos e Verdades, você está na nossa página, se você ainda não curtiu, você curta, né? Dê uma curtida. E esse programa também vai para o YouTube. Lá no YouTube você pode se inscrever e além desse programa ao vivo, a gente posta, né? A equipe do GCCom posta muita informação, muita entrevista e você pode também acompanhar estas informações. Além disso, você pode acessar o portal Canindé. .net, tem informações de Canindé, e o Canindé Online, que tem informações de todo o Brasil. São 2 sites que pertencem ao grupo GCCom. Estes veículos de comunicação, eles divulgam Canindé, divulgam Ceará, divulgam o Brasil, Carlos Silva. Isso, Otacílio. Agora vamos falar, Otacílio, sobre o decreto do presidente Jair Bolsonaro que autoriza o porte de arma. Olha, veja bem, ele já havia autorizado a posse, para que as pessoas possam ter a posse da arma em casa, e agora ele assinou o decreto que autoriza o porte para algumas categorias, Otacílio. Tá, você gosta de armas, cara? Rapaz, pergunta difícil. Ou você gosta ou não gosta? Eu não gosto, não. Eu não vou mentir, não gosto de armas. Armas é um negócio muito sério. Sabe por que eu não gosto de armas? Porque eu não sei usar arma, não fui preparado para isso, não adianta, né? Agora o pessoal que é da segurança, tudo bem, né? Polícia, alguma autoridade que trabalha com segurança, tá legal, tá bacana. Algum segurança que fez curso. Mas o cidadão comum, Carlos, não, eu fiz um curso de tiro, mas não é o suficiente, né? Tem a questão psicológica, você tem que o agente da segurança, ele recebe vários treinamentos, né, Carlos? Psicologicamente, um treinamento técnico para lidar com a situação. Porque arma é um negócio muito, como é que se diz? Complexo, muito melindroso, né? Qualquer raiva que você tivesse, você pode perder a cabeça, atirar em alguém, matar uma pessoa por uma besteira, né? Às vezes não é legal. Precisa ter um equilíbrio, né? Tem que ter um equilíbrio mental, um equilíbrio. Tem que ter uma cabeça boa, como diz o Matuto lá do sertão. Eu mesmo, quando morar. Olha, tem que ter a cabeça boa, meu filho, porque se tiver a cabeça ruim, aí você só faz coisa ruim também. Mas... Otacílio, esse decreto ele autoriza para alguns setores da sociedade, inclusive para jornalistas, Otacílio, que fazem cobertura policial. É o caso do, por exemplo, Otacílio, de repórter policial, uma área que você conhece muito bem. Eu tenho alguns colegas, né, que vão fazer a cobertura policial. Aí, achei que como policial, é um policial ou é um repórter? Aí com arma na mão, Otacílio? Com arma na mão, um perigo como desse, né? Ave Maria, tem que fazer um treinamento. Mas tem gente que tem esse espírito de coisa, né? Que tem vontade de ser, né? De repente é importante, faz um concurso, passa a dar certo, né? Otacílio, agora deixa eu te dizer mais um, Otacílio. Além dos jornalistas, também estão permitidos, Otacílio, os políticos em exercício, Otacílio, do executivo. Vamos lá, prefeito, em exercício, quer dizer, vamos lá, prefeito, vereador, deputado, senador, deputado estadual, federal, presidente da República, governador, todos eles estão autorizados a andar armado, Otacílio. Vixe, salve-se quem puder. Você imagine Carlos Silva. Aqui mesmo fala do Canindé, eu dou logo o exemplo da terra. Tem dia na cama que o negócio falta pegar fogo.
que vereador falta entrar no TABEF com outro. Agora você imagine. Armados. Todos os vereadores armados na Câmara de Canindé. Tu já viu um negócio desse? O pipocado. Teve uma vez aqui em Canindé que eu acompanhei, que eu fazia cobertura. Eu ainda faço cobertura para a rádio, mas eu fiz uma cobertura, isso eu me lembro, que deu quebra-quebra, né? Precisou a polícia militar sacar a pistola para poder acalmar os ânimos, né, de algumas pessoas, de alguns militantes da área política, porque deu confusão, né? Mas isso envolvia militante, envolvia questão política, não era uma questão específica dos vereadores. Mas aqui eu já presenciei, por exemplo, várias confusões que, sei não, viu? Se tivessem armados, era perigoso demais. Eu tenho muito cuidado, viu, Carlos, com essa coisa e esse decreto aí, que você vai já falar de maneira mais completa, mas eu fico preocupado porque essas brigas que acontecem não é só aqui em Canindé, inclusive lá no Congresso Nacional mesmo, né? Mas só que lá tem os seguranças, né, que não deixam os parlamentares andar armados, né? Pelo menos assim que eu entendo. Quando até falaram um dia desse que tinha um armado, aí chamaram a segurança, não foi? Da Casa Legislativa lá na Brasília. Agora, outras câmaras de vereadores, você sabe, né, Carlos? Você vez por outra tem um vídeo na internet que o vereador entrou no tapa com o outro, meteu a peia, deu um murro para cá, murro vai, murro vem. Eu fico preocupado. Imagine esse pessoal armado com uma pistola, com um revólver, com alguma coisa dentro da Câmara. Né? Coloca em risco tanto a vida deles como de quem está presente. Né? Quem está presente. Todo mundo. Eu estou dizendo isso porque assim, as pessoas com raiva, no dia a dia não, as pessoas, né, os vereadores, como qualquer outra pessoa. Nós estamos falando em hipótese, né? Em hipótese. Qualquer outra pessoa, inclusive radialistas, jornalistas, são pessoas do bem, como os vereadores, como outros, que discutem, que conversam, mas no momento da raiva, eles podem perder o controle. É disso que nós estamos falando, tá entendendo? Não é que os caras são má pessoa, não. É porque no momento da raiva eles podem perder o controle e acabar fazendo uma besteira que depois vão se arrepender pro resto da vida, né? Otacílio, isso não é legal. E estão autorizados também, Otacílio, advogados, oficial de justiça, caminhoneiro, colecionador ou caçador, Otacílio, donos de lojas de armas, também quem mora na zona rural, Otacílio. E agente de trânsito, né, que já Guarda Municipal já tem uma lei que ampara, também conselheiro tutelar, Otacílio, instrutor de tiro, colecionador, que eu já falei, agente de segurança pública, mesmo inativo, ou seja, é um policial da reserva, ele pode andar armado, Otacílio. Vai poder agora, mas na verdade já andam, né? Essa é a realidade. Eles já andam armados. Essa é a realidade. Vai ter só um amparo, né? Vai ter um amparo na lei, né? Vai ter agora legalizado essa coisa, mas a questão dos policiais da reserva, eles já, na grande maioria, andam de fato armados. Otacílio, 2 pontos chamam a atenção. Aqui, por exemplo, quem mora na zona rural. A pessoa mora na zona rural, atende os requisitos lá que eles vão pedir, né? Antecedentes criminais e tudo mais. Ela pode ter a arma, Otacílio, ter o porte dela e sair, inclusive, na cidade com ela, Otacílio. Não precisa ser restrito só na zona rural. Ela pode andar na cidade desde que mora na zona rural. Isso é a posse, não o porte, o porte. A posse você só pode manter em casa, né? O porte você vai poder botar na cintura. Porque você sabe, tem gente que gosta de mostrar. Você sabe, né, Carlos? Tem gente que gosta de mostrar. Eu tenho aqui um 38. Bota na cintura, aí qualquer coisinha mostra o cabo, sai assim, ó. Eu tenho uma arma, eu estou autorizado. Tem gente que nem tem, bota um negócio, aí sai mostrando para dizer que tem, mas nem é, porque não pode, né? Às vezes não pode comprar, às vezes não tem medo da polícia prender, porque hoje é proibido, né? E agora com esse decreto aí a situação vai ficar regularizada, isso se o Congresso ou a Justiça não derrubar. Então, Otacílio, falando nisso, já tem no Congresso Nacional mais de 3 decretos legislativos para derrubar o decreto do Executivo do presidente Jair Bolsonaro. Você acha que dá certo derrubar esse negócio? Também já tem, Otacílio, no Supremo Tribunal uma ação também para cassar o decreto também. Agora, Otacílio, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, ele disse que o presidente Jair Bolsonaro usurpou o poder do Legislativo.
Ou seja, O negócio do decreto, passou o limite, Otacílio. O negócio é o decreto, né? Só no decreto. Sabe que o pessoal lá é meio... Agora, sabe que o Datena estava falando, o Carlos Silva, jornalista da Atena? O jornalista da Atena é um jornalista policial, político, ele bate muito forte, inclusive na criminalidade lá em São Paulo. Ele é desbocado, ele chega, esculamba, pá, não sei o que, seu filho dela, vagabundo, e essa coisa, né? Ele é valente demais, mano. Um cidadão, uma pessoa do bem, mas ele disse que já andou armado, disse que recebe diariamente ameaças, mas ele disse, olha, hoje eu não ando armado, estou tranquilo, e se quiser matar, pode matar, mas não tem mais aquela paixão por arma, não tem mais essa coisa do medo de, tá entendendo? Mesmo recebendo ameaça. Confia na segurança, né? A experiência, eu acho que com o tempo as pessoas vão ficando experientes, né, Carlos? Vão vendo que não é exatamente quando você, às vezes, é novo, não tem experiência e acha que uma arma na cintura vai resolver o problema, né? Bom, mas são diversas opiniões. Tem gente que pensa que com a arma evita um assalto, se livra de uma morte, de ser morto por um bandido, uma série de coisas. Agora, falando nisso aí, pegando seu gancho, eu diria o seguinte, que numa situação como essa que você está narrando, sempre quem leva a pior é o cidadão de bem, porque ele não tem o que perder, né, Otacílio? E nem está preparado muitas vezes, né? Exatamente. E o bandido não avisa, né, cara? Quando o cara chega, ele já chega, opa, ele não vai dizer assim, se prepara que eu vou fazer um assalto aí na tua casa. Ou então ele diz assim, tô indo te matar, viu? Não, geralmente o cidadão, ele é pego de surpresa, mesmo ele tendo uma arma, né? Diferentemente da polícia, que já anda preparada, já anda antenada aqui, quando... Rapaz, quando você se aproxima, a polícia já está aqui naquela questão ali, a polícia já vem aqui. Né? Porque sente só o faro aqui. Exatamente. A polícia é treinada, né? Vamos fazer o que disse o presidente Rodrigo Matos? Assim? Vamos lá. Nós estamos, no fundo, focados agora na Câmara na análise do decreto presidencial, o decreto da questão das armas. Né? Nós já encontramos, ainda não terminamos, que ele é grande, algumas inconstitucionalidades. Né? Eu tenho conversado com o ministro Onyx, mas sem dúvida nenhuma aquilo que foi inconstitucional do decreto de armas, ou nós vamos dialogar com o governo, que é o que nós queremos, né, para que o governo possa compreender que entrou nas atribuições do Congresso Nacional, ou vou ter que votar um dos 8, 9 projetos de decreto legislativo. Acho que esse hoje a gente está tirando o foco do que é principal. O COAF não acaba, as suas atribuições não são diminuídas. O COAF ficou no Ministério da Economia desde que foi criado e não há um indício de ter tido nenhum tipo de proteção a ninguém no Brasil. Então nós estamos tirando o foco do principal, que é o decreto de armas, e dando foco na questão do COAF, que é muito bom ficar na Justiça e que também é muito bom ficar no Ministério da Economia. Esse não é o problema do Brasil. O Brasil tem uma recessão enorme, precisa fazer a reforma da Previdência Tributária e precisa discutir a questão das armas. A gente não pode, talvez por uma interpretação, do meu ponto de vista, às vezes excessiva, né, ampliar ainda mais a violência que existe no Brasil. Então, esse tem sido o foco da assessoria da Câmara, por isso que eu não sei ainda o que se vota hoje, ou se vai se votar ainda alguma coisa agora à tarde, mas a questão do decreto das armas, eu estou dialogando com o ministro. Como eu disse, poderia votar o decreto legislativo hoje, acho que passaria com tranquilidade. Mas acho mais importante construir o diálogo com o ministro Onyx para a gente avaliar, de fato, junto com a minha assessoria e com a dele, o que converge em relação ao que pode ter usurpado as atribuições do presidente da República, para a gente dar uma solução para esse tema que tem mobilizado a sociedade brasileira nas últimas horas. Olha, eu acho que não, né? Eu acho que o ministro Moro deu uma demonstração nesse processo de capacidade de diálogo, de respeito ao parlamento, né? O próprio ministro Paulo Guedes já disse que mantém a mesma equipe. Aonde o COAF tiver, não tem problema, até porque não haverá interferência nem do ministro Moro, nem do ministro Guedes no COAF, porque se tiver é ilegal, não é isso? Então estar num ministério ou estar no outro não é o mais importante. O mais importante é que não está se mudando a dele do COAF. Segundo o ministro Paulo Guedes, se por acaso for para a Economia, ele mantém a mesma equipe que já foi nomeada. Então acho que está tudo preservado, até porque, como eu disse, desde que ele foi criado, nunca houve nenhuma dúvida
em relação ao trabalho do COAF. Ninguém nunca disse que algum cidadão brasileiro foi protegido pelo COAF. Muito pelo contrário, o COAF vem exercendo um trabalho e vai exercer em qualquer ministério, como em qualquer país. Nos Estados Unidos, na economia, que é o exemplo que esse governo sempre usa. Na Suíça, na Justiça, né? Na Polícia Federal. Então, são realidades distintas, a gente tem que tomar a decisão, uma decisão política, mas não acho que é o principal. O principal é o que eu digo. Nós temos um decreto que tratou de armas, que a nossa assessoria já encontrou algumas questões que, não, do nosso ponto de vista, não deveriam ter sido colocadas no decreto presidencial. Já existem 8 decretos legislativos para assustar o ato, mas eu prefiro o diálogo com o ministro Onyx, para que a gente consiga mostrar a ele o que essa casa considera que é a atribuição nossa, que foi colocada no decreto, do que sair derrubando esse decreto presidencial. Mas esse é o tema hoje que está me afligindo mais, que está me preocupando mais e que está tendo o foco do meu trabalho. Mas você recebeu alguma acena do Bolsonaro? Não, eu falei com ele ontem, hoje de manhã, que eu já tinha alguma análise e que nessa análise alguns temas, do nosso ponto de vista, mostravam a inconstitucionalidade de parte do decreto. Já tem 8 decretos legislativos, a bancada evangélica também já se manifestou publicamente contra o decreto, pedindo a aprovação do decreto legislativo, mas eu considero que nós estamos vivendo um bom momento de diálogo com o Poder Executivo. Então vamos construir esse diálogo através do ministro Onyx, para que a gente tente construir um acordo em relação a esse tema, que tem mobilizado a sociedade, uma parte a favor e uma grande parte contra, né, para a gente construir algo que respeite o direito daqueles que têm posse ou porte de arma, mas também respeite a legislação brasileira e o cidadão que considera que armas em excesso pode também gerar violência. Otacílio, só mais uma informação ainda sobre o porte de arma liberado pelo presidente Jair Bolsonaro, Otacílio. O jornal Folha de São Paulo ele traz uma informação hoje de que o Ministério da Justiça não deu um parecer. Bolsonaro passou o decreto sem um parecer do Ministério da Justiça, sem o aval do ministro Sérgio Moro. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, ele deu um recado aí bem dado, né, nessa questão do governo estar querendo fazer medidas sem que tenha aí uma autorização, uma observação no que é competência do próprio Congresso, né? O recado foi bem claro. Vamos para as últimas informações de Brasília, Carlos Silva? Pronto, uma informação municipal. Olha, vai estar aqui, Carlos Silva, na próxima segunda-feira, na cidade de Canindé, para realizar uma visita, né? Na verdade, uma vistoria na Basílica de São Francisco, uma equipe da Secretaria de Cultura do Estado, a SECULT. A informação ela foi confirmada pelo reitor do Santuário de Canindé, Frei Marconi, porque a Basílica ela é patrimônio cultural do Estado. Nesse sentido, né, só pode se fazer algum trabalho com a permissão, né, e o aval da SECULT. Fizemos esse pedido, já que existe um projeto que nós já fizemos anos atrás, né? Um projeto chamado Cor e Luz para o Santuário. Tendo em vista as necessidades, de fato, quando o Frei Hamilton saiu daqui já tinha feito uma grande reforma, mas você sabe, a manutenção tem que ser permanente. E nesse momento nós estamos precisando da manutenção externa, sobretudo da pintura, né? Perto da sacristia nós temos um vazamento, e isso nós temos que fazer uma intervenção, né, que vai implicar uma abertura no edifício, e nesse sentido, sabendo que o edifício está tombado pelo patrimônio histórico estadual, nós pedimos a verificação da SECULT para estar conosco, orientando nesse momento, né? Inclusive já tiveram aqui o ano passado, as redes do SECULT, e classificaram o nosso santuário com bom estado de conservação e de segurança em termos gerais. Mas nós sabemos, precisamos sempre mais melhorar e mostrar às pessoas que nós cuidamos deste nosso patrimônio, que é a Basílica de São Francisco, aqui de Sertão Central. Ô, Frei Marconi, já que vamos aproximando da Romaria, já existe uma data assim definitiva para esse trabalho? Pois bem, nós estaremos, de fato, para a semana, entrando em contato, né? Segunda-feira foi a data marcada para virem aqui verificar e também apresentarmos o projeto de cor, de coloração, que cor nós vamos colocar. Temos aqui já o projeto pronto, só falta o projeto de iluminação, né?
E, ao mesmo tempo, nós temos um projeto dos banheiros que nós queremos melhorar aqui na quadra da Gruta. Isso vai implicar uma grande demanda financeira, todos os projetos, né? E daí nós vamos para a semana, e aí nós pedimos a ajuda de vocês, das nossas emissoras, da nossa imprensa, para divulgarmos o número da conta que nós devemos abrir com essa finalidade. E claro que será uma conta sempre, vamos dizer assim, prestada conta, para que todos confiem, mas também nos ajudem, já que há uma reivindicação, um querer da cidade de ver a Basílica mais iluminada, sobretudo o projeto Luz, né? Porque, como eu disse a vocês, é o projeto Cor e Luz do Santuário. E a ideia nossa é que essa conta no Banco do Nordeste permaneça, porque a ideia é que a gente continue encontrando recursos para a pintura interna da Basílica, sobretudo o restauro dos afrescos, que são aquelas pinturas, particularmente as que estão no teto, né, que são da vida de São Francisco, e do grande Cristo, chamado Pantocratos, aquele Cristo geral, assim, grandioso, que abre, assim, a expressão do nosso santuário, né? Pinturas de um pintor alemão, e que nós temos que chamar especialistas para fazer isso. Fortaleza tem gente qualificada, e nós estaremos também aproveitando agora a visita da Secult, para também que nos indiquem, já a gente comece uma previsão destas pinturas e desta restauração. No caso, Frei, o santuário ele não pode fazer qualquer trabalho sem autorização, tem que receber a visita, tem que ter essa autorização? Certamente. Todo prédio, todo patrimônio tombado, qualquer reforma, algo que seja mais, por exemplo, a abertura de uma parede, por exemplo, a gente fazer uma intervenção na parede, abri-la mais profundamente, implica uma fratura. E isso tem que haver realmente a preocupação e o acompanhamento do órgão que faz tanto a vistoria como o acompanhamento, no caso a Secult. Tá aí, portanto, a informação para você que se liga aqui na CNE TV, agora às 5 da tarde, mais 11 minutos, no nosso querido Canindé, no estado do Ceará. Alô, meus amigos do Ceará, meus amigos de todo o Brasil, meus amigos da região aqui de Canindé, Paramoti, Itatira, Caridade, General Sampaio, os amigos da região metropolitana de Fortaleza. Aproveitar Carlos Silva para mandar um abraço para o Francisco, né? E também para o Joélio Souza, grande amigo, profissional, né, da comunicação também, né? Grande cinegrafista, né? Grande cinegrafista. Caba bom, muito antenado aí, né? O Francisco Jânio, tá ligado com a gente, professor Jânio. Professor Jânio, um grande abraço, meu irmão. Vamos trazer mais informações nacional, local, agora. Vamos falar do servidor, né? Pronto, os servidores públicos do município de Canindé, eles realizaram, na última terça-feira, dia 7, uma paralisação, um dia de paralisação. Não foram todos, mas boa parte dos servidores, eles aderiram a essa paralisação, principalmente a classe dos professores. Eles reivindicaram do governo municipal uma audiência para poder se discutir mais uma vez a questão do reajuste salarial, a campanha salarial 2019. Então eles foram até a prefeitura, tomaram lá um café, foram até a prefeitura, lá eles tomaram um café da manhã, né? Houve algumas confusões, alguns servidores acabaram dizendo que foram agredidos pela guarda municipal no momento do tumulto. Mas aí, depois o coronel Luciano Wagner, que é o secretário de Segurança Pública, informou que não houve excesso, que na verdade foi no momento da confusão, né? Pode ter acontecido alguma coisa, mas nada intencional. E depois, alguns cartazes foram retirados pela própria Guarda Municipal, né? Lá da porta da prefeitura, isso também foi reclamado. O coronel disse que se fazia necessário para a passagem realmente das pessoas, inclusive dos funcionários da prefeitura, porque o governo do município estava recebendo a visita do Tribunal de Contas do Estado, uma fiscalização que veio inclusive para o município e também para a Câmara Municipal. Então está aí as imagens, você está vendo, né, as imagens dos servidores que
num bom número, né, considerável, eles foram lá fazer essa manifestação. E, inclusive, o Carlos, em relação a este assunto, é uma espécie de continuidade, porque logo após essa paralisação, eles decidiram que hoje eles estariam na Câmara, e eles protocolaram um pedido para que o sindicato pudesse se pronunciar na Câmara Legislativa. E, diante deste fato, foi feito o protocolo e aí foi pedida a autorização. Só que hoje não teve sessão, apenas 2 vereadores compareceram. Agora, nós temos o áudio dessa matéria, da abertura da sessão com 2 vereadores, né, e chamou a atenção por parte da nossa reportagem e também da comunidade canindense. Bom dia, senhor vereador. Bom dia ao público presente. De acordo com o regimento interno, como a partir das 9 horas a sessão, e já é quase 1 hora, e como não temos o quórum suficiente, que é no mínimo 5 vereadores, não podemos abrir esta sessão. Então, lamento por não ter presente aqui, pelo menos, o número de vereadores suficiente para abrir esta sessão e para dar continuidade a esses trabalhos. Peço desculpa ao público aqui presente, né, em 9 horas e 51 minutos, infelizmente não ter vereadores presentes para abrir os trabalhos na casa. Peço desculpa ao público aqui presente, de modo especial aos senhores professores, né, infelizmente só minha presença como vice-presidente da Câmara e do vereador Isuano. E peço desculpa ao sindicato aqui presente, aos professores, porque temos muito assunto importante que merece hoje estar em pauta e discutir. Então, infelizmente, abro a sessão e já declaro encerrada por falta de quórum. Está aí, portanto, as imagens, né, e a participação aí do vereador abrindo e fechando a sessão. O vereador Ilomar Vasconcelos e o vereador Isulão Bezerra foram os únicos que foram. São 15 vereadores na Câmara de Canindé, apenas 2 compareceram. Apenas um vereador justificou, apresentou atestado, segundo o vereador Ilomar Vasconcelos, foi o vereador Assis Vieira. Ele alegou que está com problemas de saúde, né? E aí, por isso, não compareceu à sessão. Os demais, pelo menos até o horário da sessão, não haviam ainda a presença dos servidores, mas isso quem vai ter que dizer são os próprios parlamentares, né? Porque depois, com certeza, eles devem dar aí uma justificativa por que não compareceram, né? Agora chamou a atenção, é algo diferente, né? Em Canindé, geralmente essas coisas chamam a atenção. Eu acho que não só em Canindé, mas em qualquer parte do mundo, em uma sessão, em uma casa que tem 15 vereadores e de repente comparecem apenas 2, todos os moradores, né, todos os habitantes, eles vão ficar assim, meio que espantados e vão, claro, comentar o fato. Vai chamar a atenção em qualquer parte do mundo, aqui no Canindé não poderia ser diferente. Outras informações, nós temos um trabalho, eu estive na Câmara, eu mesmo fiz exatamente essa matéria, uma matéria bem mais prolongada, ainda está sendo concluída, e no portal Canindé, posteriormente, você vai acompanhar realmente outros detalhes acerca desta informação. Agora são
17 horas e 19 minutos. Estamos aqui na CNE TV, no Ceará, no nosso Brasil. É o Nordeste brasileiro. A alegria. Tá chegando São João, né, Carlos? São João tem aquelas músicas de quadrilha. Tá bem perto, né? Aí vem maio e junho, né? É logo depois de maio, Carlos Silva, começa o espetáculo. Você é dançador, Carlos Silva? Perna de pau, Silva. Perna de pau. Aí, não rai comigo, não. Eu também não danço, não. Só danço aqui. Tchan, 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 tchan. Bom, mas isso é só quando chegar São João. Carlos Silva, ainda tem alguma informação no programa, Carlos Silva? Não, tá assim, final do programa, né? Então vamos embora? Vamos. 5h20, né? Então, meu povo, muito obrigado. Quero agradecer a audiência de todos. Esperamos que a gente possa contribuir com você, com a informação. O nosso objetivo é deixar você informado, se alegrar um pouco. O nosso programa é diferente. Afinal de contas, o nome já diz, né, Carlos? Fatos e verdades. Aqui ninguém inventa. Pode até aumentar, mas inventar ninguém inventa. Tchau, minha gente. Tchau, Carlos. Tchau a todos, um ótimo final de semana e a gente volta. E você acessa aí outras informações no portal canidé.net, no canideonline.com.br. Um abraço a todos.